da Francisca Maria, ela é lá de Portugal. E ela fala o seguinte: Paulo de Tarso foi o primeiro perseguidor dos cristãos? Não, não, não. Paulo de Tarso, pela posição que ele tinha, junto, porque ele era um romano, embora ele não fosse filho de romanos, ele adquiriu a cidadania romana. Ele foi uma das criaturas de maior poder que levava muito a sério as suas obrigações. Então ele entendia que para defender as ideias de Moisés, que eram as que presidiam os templos naquela época, ele precisaria expurgar Jesus. E ele achava que se tratava de um farsante. Mas não, nós tivemos não apenas Paulo de Tarso, mas de uma maneira geral, muitos reis, né? Vou dar apenas um exemplo, porque senão nós vamos passar o programa só falando no assunto. Nero, em determinado momento, para culpar os cristãos, para debitar a eles o grande incêndio de Roma, ele ateou fogo, literalmente, na cidade, para ter motivos para exterminar os cristãos. Então, de uma maneira geral, o cristianismo veio trazer problemas para o povo romano. A própria crucificação mostra como Jesus estava incomodando. Eles temiam que ele fosse um revolucionário que fosse tomar o poder dos romanos. Mas se nós podemos imaginar o primeiro que perseguiu Jesus, foi quando ele nasceu. Ele acabou de nascer, recebeu a visita dos três reis magos, que estavam à procura do Salvador. E por que ele queria saber? Eles queriam saber onde estava o Salvador. Caíram nas mãos do rei da época. Falou: olha, eu não sei onde ele está, mas quando vocês acharem, me informem, porque eu quero também fazer a minha homenagem para ele. Homenagem nada. Ele queria acabar com Jesus. Tanto é que, sem saber onde estava Jesus, ele deflagrou uma mortandade de crianças entre uma idade e outra, e Jesus só se salvou porque a espiritualidade maior inspirou José e Maria para fugirem para o Egito. Então, a perseguição a Jesus e as suas ideias vem de muito longe. Agora, Paulo de Tarso era um boi bravo, né? Ele tinha boas intenções. E Jesus detectou nele uma criatura que poderia trazer muitos proveitos, trazer benefícios para o desenvolvimento da ideia. E assim aconteceu. Paulo estava indo para Damasco para prender Ananias, prenderam até matar Ananias, que era um dos cristãos da época. E quando ele estava se aproximando das portas de Damasco, ocorreu aquele fenômeno, uma luz muito forte durante o dia, e ele caiu da sua montaria. Eu não me arrisco a dizer se era cavalo ou camelo, porque nos evangelhos não consta. Mas a verdade é que ele caiu da montaria, teve aquela visão grandiosa de uma luz. Ele não viu Jesus, ele viu a luz. E ouviu a voz de Jesus, aquela indefectível voz. Saulo, Saulo, ele se chamava Saulo ainda. Aliás, o nome Saulo, não é que ele mudou para Paulo, é que o nome completo dele tinha os dois pronomes, Saulo e Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não sabia quem estava falando. Eu sou o Cristo a quem persegues. E aí desenrolou-se o processo de conversão
de Saulo. A partir daí ele assumiu outro nome dele, Paulo. E se não fosse Paulo, Jesus não seria conhecido. E o cristianismo não sairia, seria uma seita a mais dos judeus da época. Então, Paulo não foi o primeiro, não. Talvez o que mais se destacou por causa da sua conversão. Mas, realmente, o cristianismo, Jesus e o cristianismo foram perseguidos assim que Jesus nasceu, durante o seu apostolado e muito tempo depois, porque as regras, as ideias revolucionárias que Jesus trouxe incomodaram muita gente.